Vamos falar dos Pandora Papers. Qual a leitura que você faz desse escândalo dos paraísos fiscais, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro? O que está por trás disso, dessa revelação dessas contas nas Ilhas Virgens Britânicas? Olha, eu acho que quem está por trás disso daí é o próprio governo norte-americano, o serviço de inteligência norte-americano. O Biden, ele declarou no começo do governo dele que uma das prioridades seria o problema da corrupção. Aí fez uma turnê, ele e a Kamala Harris, pela América Latina, né? Eu acho que o problema da corrupção, que é um problema estrutural, né, dos países atrasados e dos países envolvidos também, é uma vulnerabilidade que o governo norte-americano pretende explorar. Acho que essas revelações aí vão levar a ações políticas em determinados países, né? Agora, ao mesmo tempo em que eles fazem isso daí, as consequências não são exatamente aquelas que os norte-americanos querem, ou só aquelas, né? Os problemas começam a aparecer em todos os lugares e isso daí vai dar lugar a uma crise política que pode ser explorada também pela esquerda, também pelos setores progressistas, né? Então a gente tem que acompanhar bem. Aí é gigantesco, né? A coisa toda. Eu não tive tempo de ver todos os nomes, tudo, mas é muita gente, né? Te espanta ver uma figura como o Tony Blair, que era um líder do Partido Trabalhista inglês, não? Não, de jeito nenhum. Qual a avaliação que você que morou na Inglaterra, Rui, qual a avaliação que você faz sobre Tony Blair? O Tony Blair, ele foi o cidadão que ele foi instrumental, né, numa guinada política importante do Partido Trabalhista para a política neoliberal. Ele chegou ao controle do partido desarticulando a pressão, ou digamos assim, a influência muito grande que os sindicatos tinham sobre o Partido Trabalhista. No Partido Trabalhista, né, historicamente, os sindicatos tinham no Congresso do partido um determinado número grande, né, de delegados, que eram já dos sindicatos garantidos. Ele acabou com isso. Ele procurou quebrar o controle dos sindicatos sobre o Partido Trabalhista para poder ir mais à direita, né? Porque a política neoliberal, a gente sabe, é um ataque muito duro contra a classe operária. Os sindicatos deram resposta muito tempo depois, apoiando o Corbyn, né? O Corbyn foi apoiado pelos sindicatos que foram alijados do poder político dentro do Partido Trabalhista. O Blair foi a pessoa que fez isso daí, é o chamado novo trabalhismo, né? Na época se chamava assim, o novo trabalhismo. Eu acho que é natural, né? Uma pessoa que se prestou a esse papel aí, com certeza deve ter ganho muito dinheiro. Ele é uma pessoa, hoje em dia, ele é um conselheiro, digamos assim, muito respeitado da direita, né? Ele apoiou, participou da ocupação do Afeganistão, do Iraque, tudo. É uma pessoa execrável, né, um direitista completamente vendido para o sistema imperialista, e acho bem natural que apareça o nome dele em algum lugar, né? Ontem ainda era a capa do jornal The Guardian, né, dizendo que ele se beneficiou na compra de imóveis lá na Inglaterra ao usar essa conta nas Ilhas Virgens deixou de pagar 300 mil libras em imposto, né, num caso revelado. Mas lá também, Rui, eles mostram que os grandes doadores do Partido Conservador também usam essas contas nos paraísos fiscais. E aí é que aparecem as contradições, né? Porque, na verdade, isso também atinge os aliados dos Estados Unidos de uma maneira... Embora o Tony Blair também fosse. Mas será que isso não pode criar um problema maior para a direita do que para as forças de esquerda e de centro-esquerda? Bom, nós vamos ter que esperar para ver, né, o efeito que vai causar. Mas nós temos que pensar também o seguinte, os aliados do imperialismo, nem sempre eles são verdadeiros aliados, né? O imperialismo costuma mudar rapidamente de frente e deixar os seus aliados no sereno. Veja-se o que aconteceu no Afeganistão, né? Tudo bem,
o pessoal do Afeganistão era gente de menor porte, de menor envergadura política. O Tony Blair já é uma pessoa de maior envergadura, o Partido Conservador, etc. e tal. Mas a gente precisa ver, é possível que haja um ajuste de contas aí, né? Nunca se sabe direito, porque há muitas lutas internas, né? Às vezes, algum setor que é muito conservador coloca um obstáculo ao desenvolvimento de uma política imperialista. Mas eu concordo com você, eu acho que um vazamento dessa magnitude aí, ele tem que ter efeitos colaterais, não vai ter só o efeito de atacar esse ou aquele outro, vai causar problema para muita gente. Como você pega, por exemplo, a Operação Lava Jato, era uma operação contra a esquerda, mas também produz efeitos colaterais contra o PSDB, no caso, né? Como aconteceu aqui no Brasil.